Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 3 do nosso minicurso chamado Para o Diácono. Essa é a tentativa da gente fornecer uma visão mais clara do que é o diaconato, fomentar o surgimento de novos diáconos e preparar a igreja quanto às suas expectativas e também quanto à eleição daqueles que vão ocupar essa posição na igreja. Então, para essa aula, a gente vai observar as qualificações bíblicas dos diáconos. Essas qualificações estão lá em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Então, a palavra diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha que interessante aqui o que o texto está falando para a gente. Um dos aspectos mais fundamentais para o exercício do diaconato é a manifestação de um caráter ou de um coração diante do Senhor, né? Então, as manifestações são respeitáveis, uma só palavra, não inclinados a vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, marido de uma só mulher, governe bem os filhos e a própria casa. Então, veja que o foco está muito mais em termos do seu caráter e do seu coração. Então, quem é que exerce o ministério diaconal, né? São homens dignos, pessoas que inspiram respeito pela consistência de sua conduta cristã, demonstrando seriedade e sobriedade nas áreas da sua vida. São homens fiéis na palavra, firmes nas escrituras, não dados a ventos de doutrina, né, mas fundamentados e sólidos. São homens íntegros, caracterizados pela transparência, sem a duplicidade de linguagem, comportamento contraditório entre o público e o privado. E são homens que governam bem a própria casa, né? Porque são exemplos de liderança cristã no relacionamento conjugal e na criação dos filhos. Então, o ponto aqui para a gente é que o caráter cristão maduro é o centro das qualificações diaconais. Isso é importante porque nós tendemos a olhar para o lugar errado. Então, qual é o erro comum? Nós pensamos que o que determina o chamado para um diácono é simpatia pessoal, carisma, popularidade, boa disposição para servir pura e simplesmente, habilidades técnicas ou profissionais, tempo de conversão ou tempo de igreja. E esses aspectos, embora sejam bons, não são os requisitos fundamentais da Escritura para alguém se tornar um diácono. Então, o que ele deve ser? Ele deve ter dignidade e respeito conquistados pelo caráter, ter honestidade comprovada nas áreas de sua vida, ter firmeza doutrinária, fidelidade bíblica. Ele deve governar exemplarmente o seu próprio lar e ele deve ter maturidade espiritual, ser alguém cheio do Espírito. Então, quando nós reduzimos a escolha de diáconos a critérios meramente humanos ou sentimentais, nós comprometemos a qualidade do ministério e assim desonramos esses padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Então, a igreja precisa compreender que diaconato não é um prêmio de consolação, nem uma posição administrativa comum, e também não é um primeiro estágio para você se tornar um presbítero. Não, é um ministério sagrado que exige santidade, sabedoria e maturidade espiritual. Então, olhando para isso, quando a gente pensa nos nossos diáconos ou quando a gente vai pensar na eleição, a gente tem que olhar para esses aspectos: avaliação do caráter, teste de fidelidade, né, em termos de conhecimento bíblico, seu período de exame, de estágio de avaliação e assim a confirmação pela igreja.
Então, o diaconato demanda mais do que a mera disposição para servir, demanda um coração dobrado diante de Deus. E assim nós devemos orar, pedindo a Deus que nos dê homens com santidade, com caráter íntegro, e que no meio desses homens ele levante servos e diáconos na igreja, né? Precisamos pedir a Deus por homens dignos e respeitáveis, por famílias cristãs exemplares, por sabedoria na escolha e no discernimento espiritual. E nós precisamos nos comprometer com esse nível de crescimento. Nós precisamos estudar diligentemente as Escrituras. Nós precisamos buscar maturidade espiritual constante. Nós precisamos honrar os padrões divinos em nossa conduta. Os diáconos não vão surgir do nada. Nós precisamos, dia após dia, crescer no conhecimento da palavra do Senhor e ter um coração dobrado diante do Senhor. E à medida em que nós crescemos nisso, nós somos habilitados para poder servir nesses ofícios, né, para a glória do Senhor. Obrigado por ter acompanhado essa aula até aqui. A gente se encontra na nossa próxima aula.